Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar para vocês de uma expressão da constelação familiar que é tomar pai e mãe. Mas o que será que significa esse tal de tomar pai e mãe? Será que é de canudinho? Será que é no copo, na taça? Como é que é esse tal de tomar pai e mãe, não é mesmo, gente? Esta expressão vem nos trazer algumas reflexões. A primeira delas é de que o pai e a mãe são tão somente seres humanos, tanto quanto você quanto eu. Eu, filha, às vezes idealizo meu pai e minha mãe como super-heróis, principalmente quando a gente é criança, né, gente? Nós achamos que os nossos pais são infalíveis. Eu me lembro muito bem de quando eu era criança, que para mim, quando minha mãe dizia alguma coisa, era lei. E quando eu percebi que minha mãe errava, eu fui percebendo isso, que ela errava às vezes em alguma atitude do dia a dia, ou numa decisão que ela tomava comigo, ou em alguma coisa que ela fazia e não dava tão certo assim. Para mim foi até um pouco frustrante eu perceber que minha mãe e que meu pai erravam. Mas ao mesmo tempo que foi frustrante, também foi um pouco que de alívio. Foi assim, respirei, sabe? Porque eu não tinha a obrigação de ser tão perfeita quanto eu achava que tinha que ser para atender aos chamados e pedidos dos meus pais. Essa sensação de que o nosso pai e a nossa mãe é perfeito, infalível, ela traz um peso para nós. O primeiro peso é esse que eu estou dizendo para vocês, que é o peso da gente achar que tem que corresponder a este pai, a esta mãe que é tão assim grande, tão magnífico, tão impecável, tão infalível. Eu tenho que corresponder a eles a uma altura muito elevada. E isso coloca em mim um peso também, que é o peso do perfeccionismo. Eu acredito que eu tenho que ser perfeita. E nesta crença minha de ser perfeita, eu começo a me cobrar demais e inclusive a não aceitar minhas derrotas. Isso pode colocar para mim um peso também de não aceitar a minha fragilidade e achar que eu tenho que ser forte o tempo inteiro, perfeita o tempo inteiro, infalível o tempo inteiro, quando na verdade eu não sou. Por outro ponto também, eu achar que o meu pai e a minha mãe são infalíveis faz com que eu aumente a minha expectativa em relação a eles. Então eu começo a achar que tudo que eles fazem tem que ser exatamente isso, perfeito. E quando eles cometem algum tipo de erro comigo, pode ocorrer também um efeito diferente, que é o da frustração com eles. Eu posso então achar que meu pai e minha mãe não gostam tanto de mim quanto eu achava que gostam, que eles estão me deixando de lado ou relegada, me colocando em segundo plano. Eu posso ficar então com uma frustração por entender que meu pai e minha mãe não estão me dando aquilo que eu gostaria que eles me dessem, porque eu acho que eles são perfeitos, então eles têm que me dar tudo. Aí você deve estar pensando assim, tá, é fácil eu dizer isto, de aceitar a fragilidade, a humanidade dos pais, quando se trata de humanidades, entre aspas, assim, vamos dizer, vou colocar as aspas aqui, gente, normais. Falar assim, meu pai e minha mãe são exaltados, meu pai e minha mãe são, às vezes, nervoso, às vezes frágil, às vezes a minha mãe, ela é sentimental, ou a minha mãe às vezes me deu umas costas a mais, uns coros, umas chineladas a mais. Então isso aí eu consigo entender e até aceitar. E quando a minha mãe ou meu pai são narcisistas, ou são abusivos, e em alguns casos a gente sabe até abusos, né? De aspecto assim mais grave, como que dá para a gente aceitar isso? Como que dá para eu tomar este pai, esta mãe, quando eles excedem no lado que a gente pode considerar também, entre aspas, negativo? Aí vocês vão me dizer, então a constelação familiar quer dizer pra gente que se minha mãe, por exemplo, ela era uma mulher
narcisista e ela só pensava nela, e em função disso ela me impôs diversos sofrimentos. Ou meu pai fez isso comigo, ou meu pai abandonou minha família e ele não sequer olhou pra gente, não me viu, né? São tantas situações, gente, entre pais e filhos, que você pode pensar. Então a constelação familiar está me dizendo que eu tenho que fechar os olhos e dizer que tá bom, é isso mesmo e pronto. Eu não vou guardar mágoa, ressentimento deles. E não tem nada a ver com isso, sabe, gente? Tomar o pai e a mãe quer dizer que a gente vai amar este pai e esta mãe do jeito que eles são. Entendendo isso que eu disse para vocês, a humanidade, a limitação deles. Mas amar também não quer dizer assim que, minha mãe que foi super abusiva, meu pai que foi super abusivo, agora eu vou amar, vou entender e vou chamá-los para minha convivência, mesmo que eles imponham para mim, inclusive, um risco, mesmo que eles sejam danosos para a minha saúde, para o meu bem-estar. Não é assim. Agora eu vou ter que tomar chá aqui e chamar para almoçar e sair para o cinema e passear com eles depois de tudo que eles fizeram para mim. E este tudo pode envolver muitas coisas que eu não vou entrar aqui no mérito dessas coisas. Não é isso, gente. Tomar pai e mãe, aceitando a fragilidade, a humanidade deles, significa que eu vou aceitar também que foi isto. É isso. Eu tenho como desfazer essa história? Eu tenho como falar, não é meu pai, não é minha mãe? Eu tenho como trocar de pai e trocar de mãe? Isso é impossível, até porque se eu trocasse um dos dois, não seria eu. Seria um outro ser que seria gerado segundo a genética desses novos pais. Se eu estou aqui, filha deste pai, desta mãe, eu também devo a minha vida a eles. Por bem ou por mal, eu fui fruto. Eu sou fruto desta união. Se não houvesse esta união, eu não estaria aqui. Então, assim, isto aí já seria suficiente para eu ser grata. Porque mesmo com todas as dores que isso tenha me imposto, eu estou aqui presente hoje graças a esta união. Mesmo que tenha sido uma união assim de um único encontro e que nunca mais eles tenham se visto ou estado junto de novo, esta união foi a que me trouxe aqui. Então é o primeiro ponto. Eu tomo pai e mãe porque eles são aqueles que me geraram, me deram a vida. Sem eles eu nem estaria aqui. Isso já seria suficiente, mas além disso, eles também me deram as minhas características, tudo aquilo que eu sou. Toda a minha ancestralidade que vieram deles, né? Veio do meu pai, veio da minha mãe. Todos os meus traços genéticos, emocionais, psicológicos, meus traços, inclusive, como eu disse para vocês, transgeracionais, né? Das questões que passaram na família, eu ganhei deles, através deles. E aceitar a humanidade deles, dizendo sim a esta geração, a esta vida que me foi dada, é também entender a limitação deles. Eu tenho mágoa, eu tenho ressentimento, eu tenho dor, mas eu posso escolher entre ficar na dor, ficar na mágoa, no ressentimento e no julgamento para o resto da minha vida e não avançar. E a minha vida vai ficar estagnada, ou pior ainda, ela só vai para trás, ela só vai dar errado. Ou eu entrar na postura de eu aceito, eu acolho, e eu vou dizer a palavra perdoo, entre muitas aspas, porque perdoar é entender que você está numa posição de superioridade em relação ao outro. E ninguém sabe as histórias que cada um viveu para poder julgar este alguém e se sentir numa posição superior a este alguém, porque todos vêm de histórias. Então, para a gente entender o que é que são as atitudes de uma pessoa, a gente precisa conhecer a vida dela, principalmente como que foi a criação dela, tudo que ela passou dentro da família que ela também foi filha. Seu pai e sua mãe também foram filhos. Então tudo isso tem que ser levado em consideração antes de eu apontar o dedo, não só para o meu pai e minha mãe, mas para qualquer pessoa e julgá-los. Ou eu posso então escolher ter este perdão, esta aceitação
e transcender, dar um passo, ir além. Porque esta atitude, ela me leva adiante. Ela faz com que eu caminhe para frente. E se muitas vezes eu acho que a minha vida está travada em algum aspecto, ou às vezes até em vários aspectos, e eu olho para trás e falo que a culpa foi do meu pai, a culpa foi da minha mãe, e eu vou ficar remoendo isso para o resto da minha vida, eu estou escolhendo, mesmo que talvez inconscientemente, ficar neste lugar. Este lugar de vítima, este lugar de coitadinha. E eu só vou sair deste lugar quando eu disser, tá bem, papai, mamãe, tá bem meu pai, tá bem minha mãe. Vocês me deram o que vocês deram conta, o que foi possível para vocês. E este possível pode parecer pequeno, pode parecer para mim pouco. Mas eu agora que sou adulta consigo perceber isto, que vocês me deram o que conseguiram dar. E daqui para diante, aquilo que me faltou, eu vou prover. Não de uma maneira arrogante, que agora eu sou maior do que vocês e agora eu dou conta e agora eu vou mostrar para vocês como é que eu consigo fazer. Não, mas a postura de que, tá bom pai, tá bom mãe, vocês me deram o que deu para ser. Daqui para diante, eu vou com as minhas pernas. E eu vou conseguir superar aquilo que faltou. Até com aquela palavrinha que eu falei para vocês. Não com lealdade, mas com honra a vida que vocês me deram. E sabe como é que eu tomo pai e mãe, gente? De verdade, é cuidando de mim. Eu tomo pai e mãe cada vez que eu me amo, que eu me protejo, que eu me cuido, que eu faço com que eu me eleve, com que eu seja melhor, com que eu dê passos para a minha evolução. Aí sim, eu tomo de verdade pai e mãe, porque eu estou honrando aquilo que eles me deram de mais valioso, que é a vida. E honrar a vida é dar um passo adiante. Então é isso, meus queridos, tomar pai e mãe. Se tiver alguma dúvida, deixa sua mensagem aqui nos comentários, que eu vou ter o prazer de esclarecer para vocês quaisquer dúvidas, tá bom? Um beijão para vocês, até o próximo vídeo.